Oi, gente! Entramos na Semana Santa e eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês falar um pouco sobre o que foi esse sacrifício de Jesus, que a gente guarda Sexta-feira Santa, né? E também falar um pouco sobre a Páscoa. É porque, assim, às vezes muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Eu, por exemplo, há pouco tempo atrás eu tinha dúvidas, eu não entendi direito o que foi esse sacrifício, por que foi feito. Então, lá atrás, no Antigo Testamento, Deus nos fala que toda vez que uma pessoa pecava, ela tinha que sacrificar um animal para que esse pecado dela fosse perdoado. Mas assim, aí a gente fica meio sem entender, né? Pô, a pessoa pecou e por que um animal tem que ser sacrificado no lugar dela pelo pecado dela? Assim, Deus, ele é um ser perfeito. Deus é criador do universo, do mundo, de tudo. E ele é um ser perfeito, sem pecados. E ele queria criar os seres humanos também sem pecados. Só que a gente sabe que o ser humano pecou e de lá pra cá a gente foi pecando cada vez mais. E aí o que acontece? Esses sacrifícios desses animais servem para quê? Deus quis dizer que toda vez que alguém peca, o salário do pecado é a morte. Então, quando ele sacrificava esses animais, meio que purificava a pessoa ficava limpa desse pecado que ela cometeu, através da morte desse animal. Só que, por mais que as pessoas sacrificassem vários animais, nenhum desses animais limparia completamente o pecado da humanidade. E aí, o que Deus fez? Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Porque só esse sacrifício de Jesus Cristo, Filho de Deus, que poderia limpar e purificar todos os nossos pecados. Mas o que isso quer dizer? Aí Deus deixou escrito na Bíblia que toda pessoa que acreditar, que crer em Jesus Cristo, crer no sacrifício dele na cruz, crer de todo o coração, se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, essa pessoa será salva. Então, o motivo do sacrifício de Jesus na cruz foi por nós, né? Porque assim, todos nós somos pecadores, não tem como a gente ficar completamente perfeito sem pecar nunca, assim, não tem como, né, gente? Então, quando você crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, tenta ser uma pessoa mais correta e uma pessoa como Cristo foi, você será salvo. Através desse sofrimento de Jesus na cruz, você crendo nisso e se arrependendo dos seus pecados, você será salvo. Só que o que significa se arrepender dos seus pecados? Não significa que você nunca mais vai pecar. Não é isso. É justamente quando você tenta ser uma pessoa melhor, como Cristo foi, se arrependeu de todos os seus pecados, assim, de todo o coração e creu em Jesus Cristo, você será salvo mesmo tendo os pequenos pecados do dia a dia que a gente tem, né, gente? Não tem como a gente ser perfeito. E justamente essa nossa imperfeição, que foi o sacrifício de Jesus, por causa dessas imperfeições, que a gente não tem como ser perfeito. Então, e pra gente ver a Deus, pra gente ser salvo, a gente tem que ser perfeito. Como a gente não consegue ser, através desse sacrifício, nós conseguimos ser perfeitos, né? Mesmo não sendo. É basicamente isso, gente, o sacrifício de Jesus. E aí, na sexta-feira, Jesus foi pregado na cruz, morreu ali, e no terceiro dia ele ressuscitou. E a Páscoa é basicamente isso. No terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. E a Páscoa a gente comemora porque foi a ressurreição de Cristo, que é o principal evento, né, do mundo, da humanidade, foi esse dia, o dia que Cristo ressuscitou. Então, é isso, gente. Todo aquele que crer em Jesus Cristo de todo o coração. Mas crer não é só tipo assim, gente. Eu creio em Jesus, eu acredito. E ok, vou viver minha vida do jeito que eu quiser e tal. Não. Você tem que crer em Jesus Cristo, no sacrifício dele e tentar ser uma pessoa melhor. Claro que você não vai ser perfeito. Mas tentar o máximo possível se arrepender dos seus antigos pecados e tentar ser uma pessoa como Cristo foi, né? Essa é a ideia principal de Deus quando ele criou o mundo. Que nós fôssemos pessoas que não pecassem. Mas, enfim, como isso não aconteceu, ele enviou o Filho dele. E hoje nós temos a salvação através do Filho dele, Jesus Cristo.
e todo aquele que nele crê será salvo. Assim, gente, eu falei que a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor, claro, mas quando você entrega a sua vida para Deus, assim, de todo o coração, o Espírito Santo entra em você e você já não sente mais vontade de fazer coisas que você fazia antes, que te satisfaziam antes, hoje já não te satisfazem mais. É muito assim engraçado, porque é engraçado não, hein? É assim, incrível. Você passa a não cometer coisas que você cometia antes, porque você não quer mesmo. Não porque é uma obrigação eu não errar nisso. Não, você não sente mais vontade de fazer coisas que antes você fazia. Então, assim, hoje eu falo pra vocês, a melhor coisa que vocês poderiam fazer na vida de vocês hoje é entregar a vida de vocês na mão de Jesus. Não há nada que se compare a isso. Nada nesse mundo, nunca vai existir nada que se compare a gente entregar nossa vida de todo o coração para Jesus. Então, quem quiser, e assim, gente, eu tô falando tudo isso para quem acredita, né? E quem quiser seguir esse caminho, pode ter certeza que vai ser a melhor coisa que você vai estar fazendo. Então é isso, gente. Fiquem com Deus.